Há anos venho passando por um grande problema que é o meu relacionamento conjugal. Olá, eu sou Tomás Equir, sou psicólogo e este é mais um episódio do Cartas ao Tomás. Problemas no relacionamento, diagnóstico difícil no casamento, esses são desafios que nós terapeutas recebemos, a gente pode dizer, diariamente em nossos consultórios. E aqui, em mais essa edição, em novo formato aqui do Cartas ao Tomás, vamos discutir esses temas de modo a resolver o problema aqui dessa pessoa que me mandou a carta e também ajudar vocês aí com repertório, seja técnico para terapia. Alguns de vocês já sabem como que funciona aqui o Cartas ao Tomás e eu preciso falar algumas coisas aqui antes de iniciar esse nosso novo episódio. Esse é um ambiente seguro para você mandar suas dificuldades, suas dores, seus sofrimentos. Tudo aqui vai ser tratado de modo sério, com um sigilo muito grande, de modo que não traga constrangimento para ninguém, mas clareza, tanto para quem me enviou a carta, quanto também para você que está assistindo esse vídeo. Não se esqueçam que vocês podem enviar a carta para o e-mail que está aqui embaixo. Somente eu terei acesso e vou tratar todas as informações com o máximo de sigilo possível. Vamos começar aqui a ler a carta e eu preciso que você esteja concentrado, focado do início ao fim, que é uma carta grande, então temos muitas coisas aqui para conversar. Todos os dados de identificação, evidentemente que serão cortados aqui, vou criar nomes fictícios para não constranger e não identificar ninguém. Combinado? Apertem os cintos e vamos lá. Olá, meu caro. Olá. Sou psicoterapeuta, fiz parte da certificação Italo Marcilli, minha primeira formação foi em psicanálise e depois PNL. Sou aluno no Clube Adlers e aprendi muito com você, Ítalo e todos eles, esses que têm essa mesma linha de pensamento que é a cura da alma humana. Que coisa boa. Eu tenho 31 anos, sou católica, sou casada há 7 anos e tenho um filho. Então vamos lá, 31 anos, católica, casada, com filhos. Há anos venho passando por um grande problema no meu relacionamento conjugal, que é o meu marido. Eu sou engenheira por formação, mas percebi que Deus tinha outros planos para mim. Meu marido tem uma dificuldade muito grande em ser empático, em demonstrar qualquer tipo de sentimento. Coisas que não existiam no namoro. Eu cheguei a pensar que eu tinha feito a escolha errada, mas não. Ele foi se tornando essa pessoa errada ao longo dos anos de casado. Eu perdoei uma traição no início do casamento e te afirmo que essa não foi nem de longe a pior dor da minha vida. Inclusive, foi a partir daí que eu comecei os meus estudos, foi para me ajudar no meu processo de cura dessa dor. Depois, ele se tornou frio e eu sempre buscando ajuda para entender e ajudá-lo. Então percebo que uma mulher que sempre buscou ajudar o marido, mesmo em meio a um contexto de traição e assim por diante. Mas foram muitas as crueldades ao longo do caminho. Quando engravidei, não era o plano, entre aspas, ela falou. Porém, nós assumimos que a gente sabia que isso poderia acontecer de qualquer forma. E aconteceu, engravidamos. Ele me culpou. Passei uma gravidez de alto risco sozinha, tive dificuldades financeiras que não foram supridas por ele e que, inclusive, fui culpadas por essas dificuldades por ter engravidado. Não dá para listar aqui todas as palavras duras que eu ouvi ao longo desses anos, eu imagino. Uma fase muito difícil foi quando eu percebi que nosso filho não estava se desenvolvendo de maneira normal. Estava atrasado em vários marcos, um deles foi a fala. Aos 2 anos ele não falava nada. Eu tentei levá-lo em um neuropediatra, ele não aceitou, disse que eu estava sendo louca e inventando doença para o menino. Mesmo assim ficou insustentável e pelo meu filho eu enfrentei e levei no médico assim mesmo. Quando nos separamos, quase nos separamos por isso. No final de 22, nosso filho foi diagnosticado com autismo e no mesmo mês ele também foi, ou seja, o marido autista, o filho autista. Lembre que o autismo tem uma carga hereditária muito forte, né? Ele já fazia tratamento psiquiátrico para depressão, mas nunca tomou os remédios que o médico mandava e nem fazia terapia. Eu pensei que esse seria o fim dos nossos problemas, que agora encontramos o motivo dele pensar diferente de termos tantas divergências. Eu dei a minha vida para que o nosso filho tivesse o maior desenvolvimento possível e ele teve. É um menino incrível, mas os nossos problemas continuaram e pioraram. Eu perdi amizades de anos por causa dele implicar com as pessoas, perdi oportunidades de trabalho, perdi saúde mental, me enterrei numa depressão profunda, com tentativas de suicídio. E agora não sou mais a mesma, estou completamente perdida. Já fiz direção espiritual, terapia, tratamento, tomo remédio,
Faço orações, mas não vejo uma luz, não consigo imaginar eu sendo feliz de novo. Hoje ele está prometendo que vai mudar. Pela milésima vez, mas não vejo mudança. Não busca ajuda, continua a tomar remédios, voltou a fumar. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo, por favor. Obrigada e não fale meu nome, por favor. Não vou falar, fica tranquilo. Vamos lá, é exatamente esse o papel do terapeuta, tá? Como você falou aqui, me ajuda a ver o que eu não estou vendo, por favor. Eu recebo frequentemente, todos os dias, pessoas com as mais diversas demandas de sofrimento. Tá? Quando a gente está imerso num sofrimento, é muito comum que a gente só enxergue o próprio sofrimento. É muito difícil enxergar uma realidade que não seja a dor. E quando eu recebo as pessoas no meu consultório e elas trazem as demandas de dor, um dos primeiros passos que eu construo com elas é, de fato, começar a enxergar as coisas na vida que não estão ruins. Quando a gente enxerga essa realidade aqui, da carta dessa pessoa, que é uma mulher, terapeuta, enfim, problemas de relacionamento, marido autista, filho autista, diversas questões aqui, a gente olha para isso aqui e pensa, poxa, parece que não tem solução. Para nós que somos terapeutas, e você que não é terapeuta e está assistindo aqui esse programa, o Cartas ao Tomás, a gente olha e percebe, poxa, parece que isso aqui não tem solução, isso aqui não vai mudar, mas o terapeuta ele precisa ter um olhar diferente. A gente precisa enxergar o que não é caos. O primeiro ponto é enxergar o que está saudável nessa vida. Vamos lá. Isso aqui é uma mulher que, pelo que eu vi, gosta muito de estudar. Poxa, terapeuta, foi do clube, aprendeu com outros professores e assim por diante, né? Que coisa maravilhosa. Pô, Tomás, o estudo vai salvar a vida dessa mulher? Não foi isso que eu disse. Nós estamos começando a ver aqui os pontos de luz nessa vida que parece de escuridão. Pô, Tomás, como assim parece de escuridão? A gente olha para isso aqui e só vê problemas. O ponto central é nós não reduzirmos o nosso olhar exatamente para o problema. Esse é o trajeto do processo terapêutico. A gente enxergar as possibilidades de vida, os pontos de esperança, os pontos de luz que existem ainda na vida do paciente, ainda na vida do sujeito, mesmo imerso no sofrimento. Percebam uma coisa aqui que ela falou. Aqui, ó. Ela falou assim, e agora eu não sou mais a mesma e estou completamente perdida. Já fiz de tudo e mesmo assim não mudou. Qual que é a expectativa que as pessoas em sofrimento têm diante da vida? A expectativa que a vida um dia vai melhorar. A expectativa que, pelo menos, em algum momento da minha vida, eu vou sofrer menos. Eu vou ter um alívio onde eu não vou mais ter dores, não vou mais ser traída, não vou mais passar por dificuldades com as pessoas na minha volta. Vou estar, de alguma forma, 100% satisfeito com a pessoa que eu sou. Eu diria que isso aqui é uma ilusão. Ter a vida sem sofrimentos é um ideal que leva a lugares como o egoísmo, a vaidade, a soberba e assim por diante. Como eu não quero ter sofrimentos, eu ignoro o mundo, eu ignoro as coisas na minha volta, porque basta a gente olhar para a janela, na rua, a gente vai perceber sofrimentos. A gente vai perceber pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar. Basta a gente, sei lá, ligar a televisão, pegar o celular, a gente vai perceber notícias de tragédias e assim por diante. Então, como assim? Eu preciso ter um descanso sem sofrimentos. É claro, a vida não é sofrimento só. A vida não é só miséria. A vida não é nós ficarmos chafurdando problemas, misérias, dificuldades e tristezas de modo geral. O ponto central desse raciocínio que eu estou desenvolvendo com vocês, é exatamente isso que eu faço nos meus atendimentos, é perceber, poxa, diante dessa dor que eu tenho agora, o que eu vou fazer daqui para frente? E às vezes o movimento mais natural possível, de alguém que sofre problemas no relacionamento, problemas conjugais, problemas familiares, é um movimento de culpabilização. Isso é terrível. Isso é terrível. O quanto que eu sou culpada, o que eu fiz de errado, por que comigo, por que isso aqui está acontecendo comigo neste momento, meu Deus do céu, esse marido, esse filho, essa família, por que comigo? Por que não com você? Por que não?
Tem alguém que merece uma vida de sofrimentos? Só de sofrimentos? Isso aqui é um engano horrível. Por que não com você? Por que com os outros? Tem um tipo de pessoa que deve passar pelos piores sofrimentos? A gente tem que perder um pouco essa outra idealização que, poxa, se eu fizer tudo certinho na minha vida, eu não vou ter sofrimentos. Isso é mentira. Assim como, se eu fizer tudo errado, eu vou ter só sofrimentos. Quantas e quantas pessoas que vivem imersas em mentira, em safadeza, em sacanagem, sei lá, e são livres de vários tipos de sofrimento. E quantas pessoas que de fato se dedicam a viver uma vida, a gente pode dizer assim, decente, verdadeira, seja no trabalho, seja na família, seja com as pessoas na sua volta, seja no cuidado consigo mesmo, e passam por diversos sofrimentos. Eu diria que o que de fato deve mudar, isso aqui o Dr. Viktor Frankl trouxe para nós de um modo absolutamente genial e que serve exatamente para esse caso aqui que a gente está escutando, para essa carta que a gente está lendo, é que quando nós não podemos mudar a situação que estamos inseridos, nós devemos mudar a nós mesmos. Então, minha querida, o que a gente pode mudar em você aqui? Tomás, eu tenho um casamento ruim, estou com problema no meu relacionamento, de modo geral, na minha família. Eu não consigo mudar o meu marido, ele não muda, inclusive. Mesmo depois do diagnóstico de autismo, ele não mudou. Eu achei que ia ser tudo ser transformado. O ponto central é, o que em você nós devemos mudar? Parece que eu estou colocando um peso terrível nas costas dessa mulher aqui. Mas é justamente esse o peso da vida, pô. O que eu posso mudar em mim mesmo? O que eu posso mudar no cuidado com a minha própria saúde? O que eu posso mudar até na minha disposição de ajudar os outros? Veja, você tem aqui uma ferramenta tremenda, que é a experiência de sofrimento. Isso aqui é a maior escola que um terapeuta tem para ajudar os outros. É ter passado por um período de sofrimento. Uma dor muito grande que eu tive foi quando o meu filho Francisco, quando tinha 3 ou 4 meses de idade, teve um dia inteiro convulsionando, um dia inteiro de convulsões, foi para a UTI e assim por diante. Quando eu estava imerso naquele sofrimento, parecia que aquilo ali nunca ia acabar. Meu filho ia ficar deficiente, ia ficar com problema de cognitivo, e não ia se movimentar. Enfim, fiquei angustiado vendo também a minha esposa preocupada com aquilo. Mas hoje eu posso dizer que aquele sofrimento serviu e muito para ter ferramentas, inclusive para ajudar os meus pacientes. Porque depois eu atendi pais que passaram por coisas parecidas com a que eu passei, mães que passaram por coisas parecidas com o que eu passei, e até pessoas que não viveram coisas parecidas com o que eu vivi, mas estavam imersos em sofrimentos, em coisas que pareciam não ter saída, e eu tive ferramentas para ajudá-los. Porque eu estive naquele momento de sofrimento meu, da minha família, e vivi aquela experiência. É claro que quando estamos imersos no sofrimento, imersos no buraco da dor, no fundo do poço, é muito difícil de encontrar um ponto de luz. Uma imagem que eu gosto de construir com os meus pacientes quando trazem demandas de sofrimento profundas é, de fato, nos imaginarmos dentro de um poço. A gente usa essa expressão, né? Fundo do poço, né? Como será que é estar dentro de um poço? Então, às vezes eu faço essas viagens com os meus pacientes, né? Sei lá, como será que é dentro de um poço, né? Eu imagino, um poço é um lugar profundo, úmido, gelado, escuro. Ninguém deseja estar num lugar assim. Eu vou imaginar que, sei lá, nos jogam dentro de um poço, né? E agora a gente tem que se virar lá dentro. E a gente cai lá, poxa, no início há um medo terrível, a gente começa a se convencer, né? Pô, aqui é o meu lugar, eu não tenho como sair. E aí, muito tempo chorando, desesperado, com fome, sei lá, não consegue dormir direito, né? Um poço é um lugar estreito, não dá para deitar, enfim. Faço essa viagem assim, dessa forma com os meus pacientes. E aí, num dado momento, a gente começa a tentar sair daquele lugar desconfortável. E ao olhar para cima pela primeira vez, se enxerga um pouquinho de luz lá em cima do poço. Porque a pedra que estava cobrindo o poço estava meio mal colocada. E pela primeira vez, em 20 dias ou em alguns anos dentro do poço, eu enxergo uma luz. E aquela luz passa a ser o meu consolo dentro do poço. Só que ninguém se conforma, ninguém se satisfaz com um pouquinho de luz.
a gente quer muito mais do que um pouquinho de luz. A gente quer muita luz. A gente quer enxergar o pôr do sol de novo. A gente quer enxergar que aquela luz nos ilumine. E a gente passa a olhar com frequência para aquela luz e começa a desejar a luz novamente. E aí então buscamos algumas formas de ter contato com essa luz. E ficamos um pouco mais atentos àquele estímulo, que antes era só uma luz e começa a ser um estímulo auditivo. Olhando para a luz, eu começo a escutar crianças brincando na volta do poço, famílias, enfim, convivendo, barulhos de carro. E aquilo ali vai compondo a minha imaginação. Poxa, deve ser muito bom estar de fato fora desse lugar. E eu tento subir uma vez para enxergar essa luz de novo e caio. Subo mais uma vez, alguém tenta me ajudar, coloca a mão e eu caio. Até chegar no momento que, depois de muito insistir, eu consigo sair do poço e enxergo a luz novamente. Essa historinha aqui, que não tem nada de historinha, é uma coisa muito profunda, de fato, é uma explicação simples, breve, trivial, de uma coisa que a gente chama de esperança. Esperança não é, minha cara, você olhar para a tua história e dizer assim, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bom e as coisas ruins vão passar para sempre. Não, isso aí é um otimismo barato, bobo. A esperança é você considerar que existe sim a possibilidade das coisas darem certo. Também, não só das coisas darem errado. Porque quando estamos imersos no sofrimento, parece que tudo sempre vai dar errado. E parece que em vários momentos você se convenceu disso. Que a sua vida era resumida a isso daqui. Era resumida a um problema na família, a um problema conjugal e assim por diante. Certamente esse olhar aqui não passou na sua cabeça nesses momentos. E esse foi o meu papel aqui nesse episódio do Cartas, de mostrar para você o que você não está vendo. Agora, minha cara, é mãos à obra. Utilize as ferramentas que você tem, a experiência que você tem para ajudar outras pessoas como terapeuta e não se deixar levar muitas vezes pelo sofrimento atual que estamos vivendo. Mas Tomás, esse sofrimento já vem há algum tempo, eu estou há 20 anos imersa nisso. Veja, é mais tempo de experiência na dor que você pode utilizar para ajudar outras pessoas. E é óbvio, não deixe de buscar ajuda, de fazer uma boa terapia, de utilizar aí as ferramentas que nós temos à disposição para cuidar da nossa saúde mental e não deixar-nos levar pela dor, pelo sofrimento, que sempre vai ter, sempre teremos dificuldades na vida, mas é possível sempre mudar o nosso olhar para aquele sofrimento melhor. É possível mudar a nós mesmos quando estamos diante de uma situação desconfortável como essa. Meu nome é Tomás Equir, eu sou psicólogo, terapeuta, professor e fundador na Academia Allers e esse foi mais um episódio do Cartas ao Tomás. Na semana que vem, nos encontraremos aqui novamente para mais um episódio. Até a próxima.